Olá pessoal, iniciando a correção da aula passada, antes de nós entrarmos em estequiometria, o novo assunto de hoje. Então vamos lá. Exercício 1. Qual volume de água deve ser adicionado a 300 ml de uma solução 0,4 para que se torne 0,16? Então, eu tenho uma solução inicial que ela tem um volume de 300 ml e ela é 0,4. Quanto que eu devo adicionar a ela, de água para que ela chegue numa condição final de 0,16 mol por litro, ou seja, a minha condição inicial e minha condição final. Então a gente vai usar aqui o cálculo da concentração, beleza? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. O C aqui, pessoal, geralmente é para concentração comum, né? Eu coloquei C aqui, mas o melhor seria M, tá? Agora que eu estou percebendo. MI, VI, MF, VF, mas dá na mesma, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho o meu volume inicial é quanto, pessoal? 300 ml, a minha condição inicial. A minha concentração inicial é o quê? 0,4. Ele diz, o que deve ser adicionado a 0,4 com 300 ml, a minha condição inicial? Para que se torne condição final, né? Para que se torne o quê? 0,16, a minha concentração final. Ele quer saber quanto que eu devo adicionar. Eu preciso achar o volume final. Fazendo essas contas aí, o meu volume final é 750. Só que, veja, ele quer saber o volume adicionado. Então, se chegou a 750 e no início eu tinha 300, eu preciso fazer uma conta. Eu preciso fazer o seguinte. O volume final menos o volume inicial é o que eu devo adicionar. Beleza? Era 300. Cheguei a 750. Quanto que eu adicionei de 300 para 750? Óbvio. Adicionei 450 ml. Exercício 2. Adicionando 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro, qual a molaridade da solução obtida? Pessoal, aqui nesse exercício 1 aqui eu não me preocupei em transformar para litro, ok? Porque ele queria já em ml, eu deixei assim, tá? Para às vezes evitar confusão, a gente passa tudo para litro. Beleza, vou usar MI, VI, MF, VF. Então, adicionando 80 de água a 20 com 0,1. Então, 20 com 0,1 é minha condição inicial. Né? Então, 0,1, 20, né? Igual a MF vezes 100. Por que 100, pessoal? Porque é 80 ml e 20 ml aqui. Beleza? Então, se eu adicionei 80 a 20, eu vou ter 100 ml. Novamente, eu poderia trabalhar com litro aqui, né? Ficaria 0,2 e 0,1, né? Aliás, ficaria 0,02 e 0,1, trabalhando com litro. Mas aqui vai dar para trabalhar com ml, porque você pode cancelar, tá? Mas na dúvida você passa para litro, ok? Então, eu tenho um valor de, repetido aqui, né? 2 dividido por 100, que dá 0,020 mol por litro. Tá? Mol por litro a menos 1 é a mesma coisa. Exercício 3. Para que volume devem ser alterados 500 ml de uma solução de concentração igual a 10 gramas por litro, a fim de torná-la a concentração igual a 1 grama por litro. Então, ele quer saber o volume. Veja, o que eu vou passar para litro, para vocês verem como pode ser calculado de outra forma. Qual é a concentração inicial? A concentração inicial é 10, está aqui. Qual é o volume inicial? O volume inicial é 500 ml, 0,5 litros. O volume final é o que ele quer e a concentração final é 1. Eu tenho, então, um volume final de 5 litros fazendo essas continhas aqui. Beleza? Vamos para o exercício 4. 100 ml de solução 0,6 são diluídos com 400 ml de água. Calcule a concentração mol por litro resultante. Veja, qual é a minha condição inicial? A concentração é 0,6, o volume pode ser 100 ml, né? Enfim. Ou 0,1 litro, que é a mesma coisa. E a molaridade final
vezes o volume final, que é juntando 400 com 100, já que eu diluí, não é? Coloquei 400 em 100 ml, eu tenho um total de 500 ml, que é 0,5, que é o meu volume final. Fazendo as contas, eu tenho uma molaridade final de 0,12 mol por litro, ok? No início, pessoal, eu tinha dito para vocês trabalharem geralmente em litros, né, para padronizar, para ficar mais fácil. Mas você viu que eu trabalhei em ml e trabalhei em litro porque há essa possibilidade. O que eu não posso fazer é deixar um desses valores em ml e outro em litro. Não funciona. Ou eu trabalho só em litro ou eu trabalho só em ml. A gente trabalha em litro geralmente porque é mol por litro, grama por litro, né? A gente já adota essa medida. Mas pode trabalhar em ml sim, desde que você preserve todos os valores, né, de volume em ml. Né? O valor de concentração pode estar em litro porque na divisão aqui, ó, eu cancelo, por exemplo, 0,1 litro, 0,5 litro. Se fosse 100 ml e 500 ml aqui, né, trabalhando com ml, eu cancelaria o ml, enfim, só sobraria mol por litro mesmo. Beleza? Se vocês acharem que eu estou falando muito devagar, vocês podem ir no YouTube acelerar o áudio, a velocidade da fala, ou o contrário também, você pode retardar aí no íconezinho de velocidade aí do YouTube, tá? Nós vamos entrar na matéria do quarto bimestre, ou melhor, o segundo bimestre, que é estequiometria das reações químicas, tá? Nós demos a introdução a esse conteúdo no final do ano passado, agora a gente vai entrar para valer nele, tá? Então, o que é estequiometria? Estéquio significa elemento, metria significa medida. Então, de alguma forma, é algo como medida dos elementos. A estequiometria vai lidar com a relação das massas, a produção de massa numa reação, o quanto se produz, o quanto que eu preciso de uma coisa para formar outra, enfim. Então, nós vamos ver a relação dessas massas nas reações químicas. E para a gente iniciar, a gente precisa entender e relembrar as leis ponderais. Nós começamos a ver ela no primeiro ano. O que são leis ponderais? Ponderais vêm de peso, né? Ou de medida, ou de massa. Então são as leis que regem as massas aí. É a chamada lei da conservação das massas, proposta por Lavoisier em 1775. A máxima que a gente já viu várias vezes. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha um exemplo aqui. Eu tenho um óxido de mercúrio, então imagine que você tenha um frasco aqui, tá? Você tem um óxido de mercúrio aqui dentro. Tá? O óxido de mercúrio é um composto iônico, né? Aí, aqui dentro do meu frasco, eu tenho ele, eu submeto ele ao aquecimento. Quando eu submeto ele ao aquecimento, ele deixa de ser vermelho e fica prateado ou incolor. O que a lei da conservação das massas diz? Diz o seguinte: se o sistema for fechado, nesse caso aqui eu estou com um frasco, então se eu aquecer aqui com uma chama, né, eu não vou perder essa massa porque está fechado. Então, se o sistema for fechado, a massa que eu tenho antes da reação é igual à massa depois da reação. A parte à esquerda da seta eu chamo de reagentes, porque é aquilo que reage. Tá? Não necessariamente eu preciso de 2 ou 3 substâncias, basta eu ter uma que, mediante algum processo, nesse caso o aquecimento, forme outra coisa. Aqui é a massa dos produtos, né? É o que eu chamo de produto, é aquilo que está à direita da seta. Então, de acordo com essa lei, o que eu tenho antes tem que ser igual ao que eu tenho depois, se eu estou no sistema fechado. É óbvio que se eu abrir aqui, o oxigênio, né, incolor aqui vai sair, eu não tenho mais a mesma massa. Né? Mas se eu estiver no sistema fechado, o que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois. Em função dessa e de várias outras experiências, Lavoisier concluiu que, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui o óxido de cálcio reagindo com água. Eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio aqui e eu tenho 18 gramas de água aqui. Qual é a massa total? Que é a soma desse mais esse é 74.
Então eu tenho 74 gramas à esquerda. O que, que eu tenho que ter à direita quando eu produzir o que quer que seja? Eu tenho que ter a mesma massa, 74 gramas. Então o sistema fechado que eu tenho na reação antes deve ser igual ao que eu tenho na reação depois. Tá? E só lembrando, na relação em que eles reagem. Por exemplo, eu tenho a massa de hidróxido de cálcio aqui, específica da própria molécula. A massa do hidróxido de cálcio é 56 mesmo, a massa molar, né? A massa da água é 18. Portanto, eles reagem nessa proporção. E 56 gramas de hidróxido de cálcio sempre forma 74 gramas de hidróxido, desde que eu tenha a água necessária aqui. Então, eu tenho essa relação de 56 para 74. Né? Se eu tiver, por exemplo, metade aqui de 56, se eu tiver 28 aqui, né? E tiver 9 aqui, eu vou formar a metade aqui de 74. Tá? Então, eles reagem numa proporção definida. Só lembrando também do número de mol que a gente viu. Eu tenho 1 mol de CaO reagindo com 1 mol de H2, que forma 1 mol de CaOH2, que é o nosso hidróxido de cálcio. Então, essas relações elas são fixas. Tá? Essas massas e esse número de mol é fixo. E eu tenho 1 para 1 para 1. E eu tenho 56 gramas para 18 e para 74. Lembra de onde eu acho essa massa molar aqui? A massa do Ca é 40, a massa do oxigênio é 16. Você soma as duas, dá 56. A massa do hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, dá 18, né? Que é a massa molar. E aqui ele colocou o exemplo de exatamente o valor de 1 mol, né? A massa molar aí de 1 mol. Mas poderia ser qualquer outro valor, tá? Mas o fato é que eles reagem sempre nessa proporção aqui. Tá? Por exemplo, se eu tiver 40 gramas de CaO, né? Quanto que eu tenho que ter de água, por exemplo? Aí eu venho com X aqui, né? 56 reage com 18. Se eu tiver 40 gramas, né? Eu vou ter X. Ou então, eu posso, se eu quiser, relacionar esse cara com esse, ou seja, 56 gramas está para 74, ou seja, 56 gramas de CaO forma 74. Se eu tiver 40 gramas, eu formo, né, X aqui. Então, todos esses números são relacionáveis. E a quantidade de mol também. 1 mol está para 1 mol de água para 1 mol de CaOH2. Tá? Só lembrando aqui, ó, a gente viu o ano passado. 1 mol equivale em massa à massa molar, né, que é a soma da massa dos elementos de uma molécula. Equivale ao volume de gás. Toda vez que eu estiver lidando com gás, eu vou afirmar que o volume de 1 mol é 22,4. Então, se eu tenho 1 mol de gás confinado aqui, num frasco, ele ocupa esse volume, é um valor tabelado, é um experimento. Tá? E 1 mol equivale também a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Conhecendo as massas atômicas do nitrogênio, que é 14, e do hidrogênio 1, pode-se interpretar a equação de formação da banda de várias maneiras. Olha um exemplo aqui. A nível molecular, ou seja, da molécula, tá, em si, eu tenho nessa reação uma molécula de N2 reagindo com 3 moléculas de H2, formando 2 moléculas de NH3. O número das moléculas estão aqui de trás das minhas substâncias. Tá? Eu posso interpretar isso também com relação ao número de mol. Já que o mol é 6 vezes 10 a 23, se eu multiplicar uma molécula por 6 vezes 10 a 23, eu vou ter o valor correspondente a 1 mol, né? Então, eu posso afirmar que esse número aqui pode ser interpretado dessa forma. 1 mol, 3 mol e 2 mol. Então, toda vez que a gente olhar para uma reação e ver 1, 3 e 2, que são os coeficientes da reação, eles podem ser interpretados como 1 mol reage com 3 mols e formam 2 mols, nesse caso. Tá?
A massa também da mesma forma, como a gente viu anteriormente. Eu tenho 28 gramas de N2 porque a massa do nitrogênio é 14. E eu tenho 2, né? Então é 28. A massa do hidrogênio é 1. Se eu tiver 2 hidrogênios, 2 gramas vezes 3, 6. E a massa do NH3, multiplicando aqui por 14 e por 3 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, eu tenho 34 gramas. Então, 28 está para 6, está para 34, ou seja, reage nessa proporção, tanto de mol como de massa. Olha o volume. 1 mol de N2 ocupa que volume? Tem que estar em gás, tá? Em formato gasoso. Ocupa o volume que a gente viu aqui, ó, 22,4. Né? Se eu tiver o triplo, eu tenho 3 vezes o volume. Se eu tenho 3 mols, no caso aqui, tenho 67,2. Se eu tiver 2 mol, eu tenho o dobro, né? 44,8. Dá uma olhada no nosso exemplo. Como que a gente aplica isso no exercício? Muito simples. Calcular o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então vamos lá. Eu tenho a amônia gasosa reagindo com o gás hidrogênio, tá? E formando, aqui é o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio formando o gás amônia. Tá? A equação que nos foi fornecida, devidamente balanceada, indica a proporção dos participantes em mol. Dá uma olhada. Minha reação está aqui. 1 mol de N2 reage com 2 mols de NH3. Ele quer saber quanto de mol de amônia é produzida se eu tiver 5 mol de gás nitrogênio. Então, quanto que eu tenho de gás nitrogênio? É 1 mol para 2. Se eu tiver 5 de gás nitrogênio, quanto que eu vou ter de amônia? Uma regrinha de 3 simples, nós temos aqui o valor de 10 mol de amônia. Novamente, tá? A relação de amônia para nitrogênio, que é o que ele quer, é 1 para 2. Ou seja, a minha reação diz, isso é um valor fixo da reação, que a proporção da reação em mol é a cada 1 mol de nitrogênio, eu formo 2 mol de amônia. Se eu tiver 5 mol, que é o que o exercício está pedindo, quanto que eu vou ter de amônia? Tá? E aqui eu multiplico cruzado, 2 vezes 5, 10. Cancela o número de mol aqui, né? Beleza? E eu tenho 10 mol de NH3. Esse é um exercício bem simples, que vai nortear os exercícios que a gente vai ver agora. Tá? Dá um print na tela aí. Nós temos 3 exercícios. Cada exercício vai relacionar hidrogênio, amônia e nitrogênio. Então, por exemplo, determinar a massa de amônia produzida na reação de 5 mol de gás hidrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Você vai usar, para todos esses exercícios, vocês vão usar essa reação aqui, tá? Ela é usada nos 3 casos, tá? Que é amônia produzida e nitrogênio reagindo com hidrogênio. É aquela reação lá, ela vai estar nas 3, ou melhor, nos 3 exercícios aí. Vocês vão fazer os exercícios, só lembrando que o prazo de entrega corresponde até a outra semana, a nossa próxima aula, que vai se dar a correção, né? Então vocês têm até uma semana, né? Até a próxima terça para fazer, e na próxima terça-feira eu corrijo esses 3 exercícios. Dê um print aí e resolva. Se tiver alguma dúvida no processo de explicação, em algum detalhe, vocês podem printar a tela e me mandar um áudio, tá? Ou simplesmente citar alguma coisa, falar, mencionar alguma dúvida do que vocês não entenderam. Ok? Bons estudos!